Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Lari Brunon e o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou compartilhar um pouco com vocês, com quem é inscrito aqui no canal, com quem acompanha esse canal, um pouco da minha profissão. Para quem não sabe, eu sou professora de História e eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, @laribrunon, e deixei lá aberta para que vocês fizessem perguntas e eu vou responder ao longo do vídeo de hoje. Mas antes, de começar esse vídeo, vou pedir aquele velho favor, gente, de antes mesmo de começar o vídeo, já deixa o seu like no vídeo para me ajudar. Obrigada, viu? E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para você sempre acompanhar, gente? Porque todo sábado aqui tem vídeo novo no canal às 18 horas. E a gente é fiel nesse propósito de todo sábado às 18 horas. E é isso, meus amores. Aciona também o sininho das notificações para você receber também em primeira mão, sempre quando sai. Então é isso, meus amores, o vídeo de hoje é muito especial porque é um vídeo que eu já queria trazer antes e falar um pouco da minha profissão de História na área da educação. Eu sou cercada por professores, sou cercada por gente que está fazendo algum curso na área da educação e eu sei que eu tive muitas dúvidas na minha época se eu estava tomando a decisão certa ou não. E eu sei como que isso aflige, nas nossas escolhas, o que decidir. Então, o vídeo de hoje é para isso, para eu compartilhar com vocês um pouco sobre mim e sobre as decisões que eu tomei, relacionadas à minha área profissional. E a primeira perguntinha veio da Lari Veras. Muito obrigada, Lari, beijinhos. Ela perguntou onde que eu me formei e se eu faria novamente. E, gente, faria com certeza, sim. O curso de História foi a melhor decisão que eu tomei para minha vida. E eu adoro dizer isso e adoro compartilhar isso, mesmo tendo várias interferências dizendo: Lari, por que você está se formando na área de educação? A área de educação é desvalorizada, não vale a pena. E hoje, do lado de cá, como professora há quase 5 anos, gente, eu sou professora há quase 5 anos. E é muito louco, porque o tempo passa muito rápido e quando você vê, você já tem 5 anos dando aula para alunos do ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Então, já vivi um pouco de toda essa experiência e eu digo com base nisso que eu faria novamente 1 milhão de vezes se fosse preciso. Eu acho que existem coisas que pagam financeiramente, mas não pagam emocionalmente no sentido de se sentir realizada. E eu falo que eu sou apaixonada por História, sou apaixonada em ser professora. Eu acho que eu faço isso muito bem, poderia fazer mais e melhor ainda, mas os feedbacks que eu tenho são bem positivos do que eu faço, então eu faria novamente 1 milhão de vezes se fosse preciso, porque eu acho que foi a decisão mais correta que eu fiz em 2013. Então foi isso. Em 2013 eu decidi fazer História, muito influenciado pelos meus professores. Eu sou cria da escola, gente. Sou cria da escola pública, inclusive. Então, minha vida toda estudei na escola pública e ao tempo todo eu vivia em sala de aula, Minha vida sempre foi a escola. E eu sempre compartilhei muito com os meus professores, sempre conversei muito com os meus professores. Eu sou uma pessoa tagarela, Então, eu tenho muito esse contato com todo mundo. E teve um professor específico que foi o professor de História, entre vários, professores de História que eu tive, e entre vários outros professores na área da educação, que ele dizia que o dinheiro mais fácil que ele ganhou na vida dele foi para contar história, O dinheiro que ele mais fácil que ele ganhava era só para contar história. Hoje eu sei que não é só contar história, Existe um lado burocrático da minha profissão que não é só as rosas, do contar história. A parte do contar história é o mais fácil mesmo. A parte burocrática eu diria que é uma das mais chatas e uma das mais difíceis. Mas é isso. Aí em 2013 eu fiquei, vou fazer História ou vou fazer jornalismo? Porque eu sou uma pessoa comunicativa, adoro me comunicar, acho que eu daria bem na área do jornalismo, mas ao mesmo tempo, na época, o jornalismo não era uma profissão regulamentada, até hoje não é, Então eu queria algo mais seguro ao mesmo tempo, então caminhei para a área da História. E é o que eu falei, Foi uma decisão muito, muito acertada que eu fiz, com certeza. Uma perguntinha que foi da Bia Abreu. Beijo, Bia. Minha aluna, inclusive, eu recebo várias perguntas dos meus alunos. Porque eu tenho o Instagram aberto, Então eles sempre estão lá. E eu adoro, gente. Adoro, adoro, adoro. Como descobriu que queria ser professora de História? Desde o ensino médio. Eu falei assim,
Quando eu tomei minha decisão em 2013 de ser professora, de cursar história, eu sabia que eu estava tomando a decisão de ser professora. Quando você entra no curso de história, você é meio que ludibriado que você vai atuar na área da pesquisa, né? E isso nunca foi uma opção para mim no sentido de querer muito isso. Eu entrei no curso de história sabendo que eu estava me formando para me formar em professora. E dito e feito, então acho que isso para mim foi muito mais simples. Então, se você entra na área de educação achando que você vai querer fazer outra coisa que você pode vir a fazer, você pode acabar se frustrando. Se você entra na área da educação sabendo que o seu futuro é ser professora e você gosta de dar aula e você se identifica com isso, você gosta do ambiente escolar, que a gente tem que gostar do ambiente escolar também. Então, vai dar muito certo. Então, eu entrei sabendo que eu seria professora de história e eu acho que uma das minhas maiores qualidades é que eu sempre fui muito comunicativa. Eu gosto de explicar as coisas, eu gosto de dar aula e eu gosto de história. Então, eu descobri que eu queria ser professora de história no terceiro ano do ensino médio. E a faculdade veio só para me fundamentar, né, teoricamente, e me amparar para chegar na sala de aula muito bem instruída para dar as melhores aulas para os meus alunos. A mesma Bia, né, disse bem aqui, você faz os melhores mapas mentais. E ela tá sentindo minha falta porque atualmente não sou mais professora dela. E é isso, gente. Comigo, para quem é meu aluno sabe que eu adoro mapas mentais e eu construo os mapas mentais com eles, né? E eu acho que os mapas mentais, eles fogem do rumo tradicional, né, que é só escrever um texto. Eu posso escrever um texto sobre Revolução Industrial, mas eu posso fazer um mapa mental sobre a Revolução Industrial. Então, eu posso escrever um texto sobre a Primeira Guerra Mundial e você vai copiar. Mas quando você faz o mapa mental que eu copio no quadro, eu sinto que você tem mais trabalho e você se conecta a fazer aquele mapa mental bonito, legal. Acho que vale a pena. Essa metodologia tem funcionado comigo e com os meus alunos e eu adoro aprender com mapas mentais, então eu aplico isso com eles também. Uma perguntinha da Brenda Souza, beijo Brenda, que perguntou assim, qual ano você mais gosta de dar aula? Gente, depende. Se for no ensino fundamental, o ano que eu mais gosto de dar aula é o 9º ano. E eu gosto de dar aula para o 9º ano porque eu gosto do conteúdo do 9º ano, né? Eu falo isso para os meus alunos. Porque eles entram no 6º ano esperando pelo conteúdo do 9º ano. Então, assim, eu entendo para eles a frustração que é esperar até chegar no 9º ano para finalmente aprender Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, República Velha, República, escravidão, abolição. Então, para mim, esses são conteúdos muito massas que valem muito a pena e são os mais legais do ensino fundamental. E no ensino médio, né, que tem o objetivo de aprofundar os conhecimentos do ensino fundamental, o 3º ano é o meu favorito porque é o conteúdo do 9º ano, que é a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. E aí vai, gente, é maravilhoso. Para mim, 9º ano e 3º ano são os meus favoritos. A mesma pessoa, Brenda, perguntou, ser professora de história vale a pena? Eu digo que vale, mas depende também. Tem anos que eu me sinto muito cansada, gente. Mentalmente mesmo, eu sinto que eu envelheço. Nos anos que eu dou aula para 6º ano, eu sinto que eu chego no final do ano 10 anos mais velha, de tão cansada que eu fico, assim, psicologicamente. Então, assim, vale a pena, no sentido geral da coisa, vale a pena. Às vezes no dia a dia é meio cansativo, mas no final vale muito a pena, sim, porque eu sei que eu tô plantando sementinhas. E essas sementinhas sempre vão lembrar de mim, não todos, porque é impossível a gente significar na vida de todo mundo, mas tem sempre um aluno ou outro que se lembra que eu dei aula lá em 2017 para eles, e hoje em dia eu vejo eles, sei lá, se formando, passando, eu tô ficando velha porque eu tô vendo meus alunos se formando, passando em concurso, e eu fico assim, meu Deus, foram meus aluninhos, coisas mais lindas, fazendo faculdade. Então, assim, se eles significam para mim, imagina o significado que eu devo ter para eles também. A outra perguntinha que eu recebi também foi da Maria do Monteca. Ela fez 2 perguntas, que foi assim, quais dicas e conselhos, beijo Maria, viu? Muito obrigada pela pergunta. Quais dicas e conselhos você dá para quem está iniciando nessa área agora? Não desista. O conselho que eu dou é não desista. Quando eu estava no estágio probatório,
e eu convivi com os professores dentro da sala de aula, os professores mais velhos, eles vão te desestimular. Quando eu estava no estágio probatório, eles falavam assim, ainda dá tempo de você mudar de ideia, não faça isso. E eu ficava ouvindo todo, assim, gente, parece que ser professor é a pior coisa desse mundo. Mas não dê ouvido para esses conselhos, assim, não desista. Se você fez uma graduação durante 4 ou 5 anos, é porque você gosta daquilo. Então não deixa se influenciar pelas ideias dos outros ou pelas experiências dos outros. Se eu fosse me basear pelas experiências dos outros, eu não seria professora hoje, por exemplo. Porque as pessoas que estão há mais tempo na Secretaria de Educação, elas estão mais cansadas. E, gente, quem tá cansado só reclama. Eu entendo. Um dia eu vou ser essa pessoa. Eu ainda não sou ela, um pouco, né? Que eu reclamo também já. Tô na fase de reclamar. Mas eu entendo que um dia eu posso me tornar aquelas pessoas lá. E eu não fico sendo hipócrita, não, de dizer que nunca vou ser aquelas pessoas que estão lá, porque, gente, o ambiente, só quem é professor sabe o quanto é desgastante ser professor, o quanto a realidade educacional é muito difícil e o quanto que você não tem recursos e que você tem que fazer muitas vezes milagres só com um canetão e um quadro. Então, às vezes você tem, pelo menos esse ano, eu comprei vários canetões coloridos, mas o quadro, ele é de vidro e ele não reflete, ele fica refletindo as cores e os alunos não conseguem enxergar um rosa, um laranja, fica muito fraquinho. Então, às vezes a gente tenta inovar nas cores dos canetões e não dá porque o quadro não favorece. Então, quem vai dar aula em escola pública se prepara para você dar aula com pouco. Quais dicas e conselhos que você dá também? Outra dica, quando eu entrei na Secretaria de Educação para ser professora, eu entrei achando que eu teria todos os meios, todas as tecnologias, porque você vem da faculdade e em toda sala da faculdade tem um data show, então eu imaginei que eu pudesse passar vídeo a hora que eu quisesse, que eu pudesse mostrar uma imagem, que eu pudesse fazer uma aula diferente. E, gente, você pode fazer isso, mas você vai se cansar muito fazendo isso, porque a estrutura da escola pública ainda não está preparada para isso. Então, você tem que realmente ser um excelente professor com um canetão azul e preto e um quadro e o livro didático. E ser um excelente professor com poucos recursos. A pergunta da Maria, a segunda pergunta é: qual foi o momento mais assustador quando estava iniciando a profissão? Meu momento mais assustador, gente, foi o meu primeiro dia de aula. A minha primeira semana de aula. Acho que são os mais assustadores, assim, de todos. Porque você tem que parecer que você sabe o que você está fazendo quando você não sabe o que você está fazendo. Mas você tem que parecer. Acho que o melhor segredo é você tem que estar parecendo que você está sabendo do que você está fazendo. Porque aqueles alunos ali, eles estão esperando, né, uma orientação, estão esperando comandos e... O momento mais assustador foi esse. E o momento mais satisfatório foi também entender que eu dava conta daquilo, né? Então eu dava conta de cuidar deles e deu tudo certo. Foi o mais assustador, mas também foi o que mais fez sentido. Porque foi o que fez eu entender, eu falo pra vocês, assim, minha primeira semana de aula foi o que mais fez eu entender que eu nasci pra fazer aquilo. A perguntinha também agora da Gabriela Rocha. Gabriela Que Rocha. Beijo, Gabi. Perguntou assim: como que é a questão de concurso público aí para quem é formado em História? Muito difícil. Muito difícil porque existe uma grande concorrência na História. Uma grande concorrência na História. Existe muita gente formada em História, é incrível isso. Aqui em Brasília, onde eu moro, faz 5 anos que não tem concurso público. Agora que vai ter, né? Então desde 2019 estamos esperando um concurso público e não tem. E como é que a gente se vira? Aqui em Brasília, para quem não sabe, a cada 2 anos tem prova para contrato temporário. Então, é isso que meio que fica contornando o fato de não ter o concurso. Então, como que eu me tornei professora da Secretaria de Educação do DF? Passando nas provas para contrato temporário que tem de 2 em 2 anos. Então, de 2 em 2 anos eu me mato para fazer essa prova. Já fiz 3 provas. A primeira foi em 2017, que eu passei em 21º lugar, mas eu estava me formando ainda, então eu me formei em agosto e em outubro eu estava trabalhando como professora. Nossa, foi uma realização. Foi esse momento que foi super assustador, que foi meu primeiro contato com sala de aula, dando aula lá no CF1 da Candangolândia. Foi minha primeira experiência com
como professora, primeira vez assinando meu ponto, primeira vez fazendo aquelas perguntas que todo mundo faz quando está começando, quando é professora, e foi em 2017. No segundo ano, comecei a dar aula, né? Em 2018 continuei dando aula. Em 2018 teve de novo prova para contrato temporário e dessa vez eu passei em primeiro lugar, então foi maravilhoso. Dei aula durante muito tempo, né? Teve a pandemia também, acabou estendendo esse contrato. E o último contrato que teve eu passei em 13º lugar. Então, assim, como que é a questão do concurso aqui? Não tá tendo concurso, vai ter um concurso agora, graças a Deus. Vamos ver se vai dar certo. Mas de 2 em 2 anos tem essa prova para contrato temporário e você faz a prova, espera ser classificado e aí você espera ser chamado, ser alocado numa escola. Então, meus alunos sempre me perguntam, professor, ano que vem você vai dar aula pra gente? Eu falo, não sei. Eu falo, gente, eu realmente não sei, porque todo ano é um ano novo. Então, todo ano é um ano que eu vou saber para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, para quem eu vou dar aula. Então, ser contrato temporário em Brasília é você não saber muito como vai ser a sua vida, não. E é uma eterna incerteza. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer todo mundo que mandou perguntas. Muitos beijinhos, muita gratidão. Acho que depois eu posso abrir de novo outra caixinha para responder perguntas que eu não consegui responder hoje, porque o vídeo já tá ficando muito grande. Mas, no geral, é isso. Eu falo que foi a decisão mais acertada que eu fiz, que eu não me arrependo. Eu sou muito feliz sendo professora de História e eu me sinto realizada à medida que eu consigo dar uma boa aula. Acho que isso é a minha maior realização diária, assim, sabe? Toda vez que eu saio de uma sala de aula e eu consigo dar minha aula, nossa, isso é muito prazeroso e é muito gratificante. É isso que faz valer, entendeu? Assim, ser professora é você saber que você vai atuar em uma diversa realidade, com diversos tipos de alunos, com diversas realidades, né, como eu falei, e você tem que entender que todos têm o seu ritmo de aprendizado, que tem gente que vai amar a história, mas tem gente que vai odiar a história, tem gente que vai me amar como professora, mas tem gente que vai me odiar. Então tem umas relações muito dicotômicas, né, porque nós estamos lidando com pessoas, mas no geral, assim, eu amo muito a minha profissão, amo muito o que eu faço e tô nessa ainda aí, viu? E tão cedo pretendo parar. E pra finalizar, né, eu gosto de pensar que a gente sente que tá no caminho certo quando a gente não olha pra trás e não muda de ideia, no sentido de que eu estou bem onde eu estou, fazendo o que eu estou e eu estou feliz nesse lugar onde eu estou. Essa sensação, ela é muito gratificante, eu acho que todo mundo deveria encontrar isso na vida e ser feliz fazendo o que te faz bem e ainda recebendo para isso. Por isso que hoje eu entendo o que aquele professor disse, né? Assim, o dinheiro que eu mais ganho fácil é dando aula. Porque quando você faz aquilo que você ama, parece clichê, gente, mas nada paga você fazer aquilo que você gosta de fazer, gente. Por mais que você receba financeiramente, se isso não te trazer um bem pra você, não vale a pena. Você vai ficar estressado, você vai ficar cansado, vai ficar enjoado e não vale. Então, se você tá fazendo o que tá fazendo, ainda tá feliz fazendo isso e tá ganhando por isso, nossa, tá no lugar certo, continue. E eu me sinto assim ao longo da minha trajetória. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Aqui no canal, gente, todo sábado às 18 horas tem vídeo novo especialmente para você. Então não esqueça de conferir todo sábado aqui comigo, 18 horas. E é isso. Beijos, até o próximo vídeo.